Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente para mais um vídeo da nossa playlist de Transforme-se. Oh meu Deus, tio Spook, o que será essa playlist Transforme-se? Bom, a playlist Transforme-se ela foi elaborada com o intuito de ajudar as pessoas, principalmente os nossos jovens do nosso país, que andam passando por momentos questionáveis em sua existência no planeta Terra. Eu muitas vezes me deparei com e-mails de pessoas que queriam se matar, suicidas, depressivos, pessoas que não tinham mais como conduzir as suas vidas ou mesmo como entender ou interpretar o que está acontecendo em suas vidas. A playlist Transforme-se, ela vem com o intuito de elucidar esses jovens a entender melhor o que acontece em sua vida, no seu caminho, na sua estrada, na sua jornada, enquanto ainda permanecem no planeta Terra. Então, muitas dessas parábolas que serão ditas, elas fazem parte aí de um processo de filosofia do budismo, com o intuito de mostrar para nós algumas coisas que nós nunca percebemos e que realmente está sempre diante de nossos olhos, mas sempre passa por desapercebido e nós nunca percebemos o que realmente acontece, tá? Essas parábolas, elas fazem parte dentro de um livro. Este livro eu ainda não vou dizer o que é, qual é o autor e tudo mais, e eu peço para que as pessoas realmente se controlem e aqueles que entenderam qual o livro que é, não falem, por favor, tá? Porque no primeiro episódio que eu falei isso, já teve uma pessoa que já saiu postando o nome do autor e eu bloqueei ela do canal, porque se é uma pessoa que não sabe respeitar uma simples, vamos dizer assim, não uma ordem, mas um simples pedido, ela não merece realmente continuar esses ensinamentos, tá bom? A gente tem que ser rigoroso porque as regras do jogo são essas, e se você não sabe jogar, se você quer roubar durante o jogo, você não tem que estar entre os outros, não é mesmo? Você é mais espertinho, não é mesmo? Então, se você é espertinho, vá para outro canal, não o meu, né? Então vamos lá, eu vou ler para vocês uma parábola e eu acho que é bem interessante. Um dos grandes mestres sufis, chamado Junaid, estava morrendo. Seu discípulo mais próximo veio lhe perguntar: Mestre, você está prestes a nos deixar. Há uma pergunta que sempre nos fizemos, mas nunca tivemos coragem de lhe perguntar. Quem foi seu mestre? Isso deixou todos os seus discípulos muito curiosos, porque nunca ouvimos você falar de seu mestre. Junaid abriu os olhos e disse: É difícil para mim encontrar uma resposta, porque aprendi de quase todos. Toda a existência foi meu mestre. Aprendi com cada pequeno evento em minha vida. Eu sou grato a tudo que aconteceu, porque a partir de todo esse aprendizado, eu me tornei quem sou. Apenas para satisfazer sua curiosidade, eu vou lhe contar sobre 3 eventos. No primeiro, eu estava com sede e caminhava para o rio, carregando meu prato de esmolas, a única posse que tinha. Quando cheguei ao rio, um cachorro passou correndo, pulou no rio e começou a beber a água. Observei o cachorro por alguns instantes, então joguei fora meu prato de esmolas, porque não servia para nada. Um cachorro pode viver sem ele. Também mergulhei no rio e bebi tanta água quanto eu quis. Todo meu corpo havia se refrescado porque eu mergulhei no rio. Então sentei no rio por alguns instantes, agradeci ao cachorro, tocando seus pés com grande reverência, porque ele havia me ensinado uma lição. Eu havia deixado tudo de lado, todas as minhas posses, mas ainda me apegava ao meu prato. Ele era belo, cuidadosamente esculpido, e eu estava sempre preocupado que alguém pudesse roubá-lo. Mesmo à noite, costumava colocá-lo sobre minha cabeça como um travesseiro, de forma que ninguém pudesse tirá-lo de mim. Essa foi a última coisa que eu me apeguei, e o cachorro ajudou. Era tão claro, se um cachorro pode viver sem um prato de esmolas, e eu sou um homem, como não poderia fazer o mesmo? Esse cão foi um dos meus mestres. Houve uma outra vez no qual havia me perdido em uma floresta e quando finalmente encontrei o vilarejo mais próximo, já era meia-noite. Todos estavam dormindo. Fiquei vagando pela cidade para ver se encontrava alguém que ainda estivesse acordado e que me desse abrigo durante a noite. Até que finalmente encontrei um homem.
Perguntei a ele, parece que eu e você somos os únicos que estamos acordados nessa cidade. Você poderia me abrigar durante essa noite? O homem disse, posso ver por seus trajes que você é um monge sufi. A palavra sufi vem de suf, que significa lã, uma túnica de lã. Os sufis têm usado túnicas de lã há séculos e, portanto, foram chamados assim por causa de suas vestes. O outro homem era, na verdade, um ladrão. Ele disse, posso ver que você é um sufi e me sinto um pouco desconcertado em levá-lo para minha casa. Gostaria de lhe dar abrigo, mas antes preciso contar-lhe quem eu sou. Sou um ladrão. Você gostaria de ser hóspede de um ladrão? Por um momento, Junaid hesitou. Então o ladrão tornou a falar. Foi melhor que eu tenha dito a verdade. Você me parece hesitante. O ladrão está disposto a lhe dar abrigo, mas o místico parece hesitar em entrar na casa de um ladrão, como se o místico fosse mais fraco que o ladrão. Na verdade, eu deveria ter medo de você. Você pode me transformar, pode mudar toda a minha vida. Convidar você significa perigo, mas não tenho medo. Você é bem-vindo. Venha à minha casa, coma, beba, durma e fique quanto tempo quiser, porque vivo sozinho e aquilo que eu ganho me basta. Posso sustentar 2 pessoas e seria bom conversar com você grandes assuntos, mas você parece hesitar. E Junaid percebeu que era verdade. Ele pediu perdão. Tocou os pés do ladrão e disse, sim, minhas raízes em meu próprio ser ainda são demasiado fracas. Você é de fato um homem forte e gostaria de ficar em sua casa. E gostaria de ficar por algum tempo, não apenas esta noite, pois eu também quero aprender a ser mais forte. O ladrão disse, então venha, deu comida ao sufi, deu-lhe algo para beber, ajudou-o a preparar para dormir e depois disse, agora tenho que partir, tenho que cuidar de meus negócios, voltarei pela manhã. Na manhã seguinte, o ladrão voltou cedo. Junaid perguntou a ele se tinha sucesso. O ladrão respondeu que não, mas que haveria outros dias. A mesma coisa aconteceu durante 30 dias. Toda noite o ladrão saía e toda manhã voltava de mãos vazias. Mas nunca estava triste, nunca ficava frustrado. Não havia sinal de fracasso em seu rosto. Ele estava sempre feliz e dizia, não importa, fiz o melhor que pude, não encontrei nada de valor hoje, mas amanhã tentarei de novo. E se Deus quiser, aquilo que não aconteceu hoje irá acontecer amanhã. Após um mês, Junaid partiu e durante anos ele tentou realizar o ato supremo, porém sempre fracassava. Mas a cada vez que sentia vontade de abandonar tudo, lembrava-se do ladrão com seu sorriso em sua frase. Se Deus quiser, aquilo que não aconteceu hoje irá acontecer amanhã. Junaid disse ao discípulo, me lembro do ladrão como um dos meus maiores mestres. Sem ele, eu não seria aquilo que sou. O terceiro evento foi quando eu estava chegando a um pequeno vilarejo. Um garoto estava carregando uma vela acesa, obviamente indo ao pequeno templo da cidade, para lá deixar a vela acesa durante a noite. Junaid perguntou, você pode me dizer de onde vem a luz? Você acendeu a vela, então deve ter visto. Qual a fonte da luz? O garoto riu e soprou a vela na frente de Junaid. Depois disse, você viu a luz se apagar? Você sabe para onde ela foi? Se me disser onde ela foi, eu lhe direi de onde veio, porque os 2 lugares são o mesmo. Ele retomou a fonte. Encontrei grandes filósofos, mas nunca ouvi uma fala tão bela. Ela retornou à sua própria fonte. Tudo retorna à própria fonte em algum momento. Além disso, a criança me fez perceber minha própria ignorância. Estava tentando brincar com a criança, mas ela foi que brincou comigo. Me mostrou que fazer perguntas bobas, de onde veio a luz, não é inteligente. Ela vem de lugar algum, do nada, e retorna para algum lugar, para o nada. Toquei os pés da criança. A criança ficou surpresa e perguntou, por que você está tocando meus pés? E eu respondi, porque ela era meu mestre. Havia me ensinado algo, eu havia aprendido uma grande lição, havia recebido um insight. Desde então, tenho meditado sobre o nada e aos poucos, muito lentamente, fui entrando no nada. E agora chega o momento final no qual a vela se apaga, a chama se apaga. Eu sei para onde estou indo, para a mesma fonte. Lembro-me dessa criança com profunda gratidão, disse Junaid. Ainda posso vê-la à minha frente, soprando a vela.
Não há situação que não conheça uma lição. Todas as situações possuem um potencial, mas você precisa descobrir qual é. Talvez não seja aparente na superfície. Você precisará estar atento, deverá examinar todos os aspectos da situação. O nome dessa parábola é O Discípulo e Muitos Mestres, de Junaid. É realmente uma parábola muito forte, muito interessante e muito importante para que nós possamos analisar todas as três situações. A primeira situação, a pergunta que nós todos sempre vamos fazer é: quem foi o seu mestre? Quem foi quem te ensinou? O conhecimento ele vem realmente de uma fonte, mas muitas das fontes hoje em dia elas são baseadas em percepções. Quando nós colocamos a nossa percepção em algo, essa percepção é transformada em respostas, em sabedoria e interpretação dos fatos. Quando nós observamos a natureza, nós observamos as situações, nós percebemos que nós temos pequenas lições em cada momento intrínseco à natureza, ao nosso redor, à nossa vida. Quando nós analisamos a questão do cachorro, por exemplo, o cachorro foi interessantíssimo porque ele percebe a natureza feliz, a natureza sábia, a natureza liberta do animal que não precisa estar preso a nada e a ninguém. Ele simplesmente age pelo seu instinto da própria percepção sobre o mundo e ele vaga como se não houvesse mais barreira, não houvesse nada que o prendesse ao seu redor. Essa natureza que o prende, que o segura, não existe para os animais. Nós olhamos o mundo como se existissem enormes paredes, enormes barreiras levantadas, e na verdade não existem. O que existe é simplesmente o nada. O animal ele tem a percepção de que o mundo é dele. Não existe limites para que ele possa sair e conhecer e descobrir e existir em outros lugares. Mas nós temos as nossas limitações. Quando ele percebe que o animal não carrega nada, a não ser a sua própria pele do corpo, imerso a uma natureza, ele descobre que ele é que está errado por possuir bens que são desnecessários quando você está imerso a uma natureza que não precisa ter bens. Você nasceu sem nada e provavelmente vai morrer sem levar nada. É aquilo que ele observa na natureza. Os animais eles sabem existir, sabem viver, sabem interpretar sozinhos. E ele percebe que ali ele conseguiu um novo mestre porque ele adquiriu um conhecimento só pela sua observação. E isso não tem preço. A questão do ladrão ela é genial e tem que fazer um adendo. Quando ele pede para se hospedar na casa de um homem, o homem fala: olha, eu tenho que te avisar que eu sou um ladrão. E ele fica com medo. O medo é uma das enormes barreiras que nós temos para a evolução do ser humano. Nós chamamos dos medos como os nossos demônios internos. Eles são barreiras naturais, são entraves para que nós possamos adquirir novos conhecimentos, novas percepções e abrir a nossa mente sem limites. Quando ele bate na porta e pede para ter um lugar para dormir, ele não ponderou quem estaria do outro lado. Quando ele descobre que é um bandido, ele fica ressabiado, fica com receio, mas ele de repente percebe que o bandido avisou que ele é um criminoso. Então existe uma honestidade no bandido. Que bandido que falaria: olha, desculpa, pode ficar aqui, mas eu vou roubar, eu vou sair por aí aprontando, tá bom? Mas eu volto para casa. Quem faria isso? Pelo menos ele teve caráter em dizer que ele era um bandido. E isso fez com que Junaid tivesse a percepção de que realmente existia um ser humano com um caráter lá. Mas que ele estaria errado por julgar alguém. Foi aí que ele toca novamente os pés. Ele julga a pessoa simplesmente por um ato e não pela pessoa em si. Ou seja, a pessoa pode ser quem ela é, mas pelo menos ela foi honesta em dizer.
Ele teve a sua percepção e o medo dele era de ser influenciado pelo bandido, ou seja, dele se tornar um bandido. O próprio Dalai Lama uma vez disse, se você se sentar perto de uma pessoa enraivecida, por favor, levante-se e vá embora, porque essa pessoa enraivecida pode lhe passar a raiva e isso não é legal. Então, ele tomou como partido a necessidade de que, será que eu vou ou não ser influenciado? No final das contas, curiosamente, ele acabou influenciando, sendo um mestre místico sufi, a este homem. Ele não conseguia roubar, talvez por influência do mestre sufi, ele tivesse percebido que não houvesse a necessidade de roubar, mas que ele traz consigo uma enorme frase: se Deus quiser, aquilo que não aconteceu hoje irá acontecer amanhã. E é verdade. Isso é uma coisa que nós temos que aprender, uma questão de tempo, de temperança sobre as coisas. E infelizmente nós não temos esse bom senso. A temperança, ela é muito complicada, nós queremos tudo aqui, hoje, agora, enquanto existe o amanhã. Sempre irá acontecer algo amanhã, amanhã e amanhã. Então nós temos que aprender a conviver com a ideia do amanhã. Como ele falou, foi um dos maiores ensinamentos que ele teve, porque nós nunca entendemos o amanhã. Nós sempre vivemos a mente no aqui e agora, querendo tudo aqui, agora, imediatamente, mas nunca pensamos que existe o amanhã. Então nós temos que nos atentar a essa questão. Preste atenção que sempre existirá o amanhã. Sempre o tempo fará com que as coisas se arrumem, sempre o tempo fará com que as situações elas sejam sempre mutáveis, as coisas vão mudando e mudando e mudando. Nós nunca entendemos a questão do tempo, nós esquecemos o tempo. Nós sempre vivemos num mundo atemporal, no sentido de eu quero que as coisas sejam agora, imediatamente, que me deem agora, e agora, e agora. Mas na verdade não é assim que funciona, tá? Então ele traz essa ideia de que o maior discípulo foi ele. Eu adorei a ideia da vela. A vela para mim foi realmente um dos maiores insights, como ele falou. De onde veio a luz? Para onde vai a luz? Ou seja, tudo vai e volta para o mesmo lugar, para o nada. O nada é um conceito que as pessoas têm que começar a vislumbrar. O nada é um conceito que as pessoas têm que começar a entender e a aprender. O nada, o vazio, aquilo que realmente originou tudo o que nós somos, ele um dia irá nos consumir. Oh, meu Deus, é um buraco negro. Não, o conceito do nada é o conceito da existência e da não existência, do vazio, daquilo que realmente foi a origem de tudo. Tudo se originou do nada e uma hora você irá para o nada. Esse é um conceito. Então, não se apeguem à matéria. Entendam o que é um nada, o conceito do nada, para que vocês possam imergir dentro dessa diferença entre o que é a vida e o que é um nada. Nós nos apegamos à matéria, nos apegamos à existência, nos apegamos a sentimentos, pensamentos e atitudes fúteis. E uma hora você vai se ver sem nada disso, completamente vazio, indo para um lugar que você nunca imaginou. O medo vai se aflorar, mas você será levado mesmo assim. Então, evitem se apegar às coisas, evitem colocar a atenção em coisas fúteis, coisas idiotas. Busquem realmente coisas construtivas, aprendizado construtivo, sabedoria, para que aí sim, quando você for para o nada, você tenha um nada material, mas que você seja repleto de conhecimento, de aprendizado, sabedoria e principalmente de felicidade, como o cachorro que pulou no rio. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa parábola, porque é uma das parábolas mais interessantes e mais fortes até o atual momento. Eu espero que vocês assistam esse vídeo várias e várias e várias vezes para que possa aprender cada vez mais sobre tudo aquilo que foi dito neste livro, ok? No final eu vou contar quem é o autor e vou falar mais sobre o autor, mas até então, por favor, assistam muitas vezes toda essa história e tenham percepções sobre as coisas, comecem a buscar respostas a essas coisas, ok? Muito obrigado, de coração, a todos vocês. Muito, muito obrigado.
Não se esqueçam de se inscreverem no canal, não se esqueçam de curtir o nosso canal, deem um pulo na lojinha do casassombradas.com.br, tem muita coisa legal para vocês. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E vejo vocês então nos próximos vídeos. E bons sustos? Não. Namastê, meus nobres amigos.